Vamos começar a nossa conversa, então, depois desse documentário. Acho que vamos ter algumas coisas bem interessantes para conversar, né? Então, eu vou chamar aqui na frente a Alexandra. Já vou dar uma pequena apresentação e depois cada um se apresenta, tá bom? Eu vou subir aqui. A Alexandra, ela foi presidente da Avabrum e atualmente ela faz parte da diretoria e ela veio estar aqui conosco para conversar sobre esses 5 anos e o que vamos fazer daqui para frente. A Ana Paula, estou chamando primeiro as meninas, tá, Fernando? Ela é advogada do Rota Advocacia e ela trabalha no processo, e ela vai contar um pouquinho para nós sobre esse processo, que está na Alemanha, né? Dos familiares contra a Tubsud. Não é isso? Isso mesmo, né? E Fernando, que é o diretor do filme que acabamos de ver, Fernando Moreira, jornalista, cineasta, né? E também, daqui a pouquinho, vai falar também conosco sobre esses 5 anos. Bom, o que eu queria dizer para vocês falar um pouquinho do Instituto, o que nós vivenciamos nesses 5 anos do Instituto, né? Nós criamos o Instituto, os amigos e as amigas da Camila e do Luiz, alguns estão aqui e nos sugeriram a criação do Instituto, criamos o Instituto todos nós juntos, fizemos todo o planejamento, tudo que era necessário, né, para instituir, né, para criar a instituição. E nós temos muito claro para nós que o nosso principal objetivo é a defesa dos direitos humanos, sempre sob 2 vertentes, né? O empoderamento de grupos vulneráveis e a defesa do meio ambiente. E com isso, fizemos esses 5 anos muitas coisas legais. Uma primeira questão que eu acho que nós precisamos firmar, né, enquanto dentro dos nossos objetivos, é que conscientizar a sociedade a respeito do que aconteceu, a respeito do que significa a mineração. A gente não pode desprezar em momento algum o que aconteceu, não pode ser esquecido, né? Eu acho que uma segunda questão que a gente também trabalhou muito nesses 5 anos e vai continuar trabalhando, obviamente, é sermos voz, né? Voz daqueles que precisam falar e precisam contar para a gente o que aconteceu, precisam contar como que é a vida depois dessa tragédia, que eu acho que a tragédia ela só começou no dia 25 de janeiro, porque todos as nossas vidas vivem tragédias diariamente por conta disso, porque a gente sabe que é um luto que podia ter sido evitado, porque a tragédia podia ter sido evitada, né? Eles podiam estar todos aqui conosco. E uma última questão que eu acho que é a memória, né? A memória deles, né? A memória dos 272, das 272 vidas que foram ceifadas, não só a memória e o legado do Luiz e da Camila, que obviamente a gente tem o maior carinho
Nossa, nem preciso ficar falando isso para vocês. Mas, principalmente, de todos os outros, né? Eu acho que é importante que a gente sempre lembre dos 272 vítimas. Por isso, inclusive, que nós plantamos lá em Brumadinho, já plantamos 272 árvores juntas em Brumadinho. Plantamos também no Centro de Experimentos Florestais da SOS Mata Atlântica, foi esse pequeno documentário que vocês viram, e plantamos também na cabeceira do Rio São Francisco. E queremos plantar outros mais memoriais vivos, né? Então, eu acho que é isso. Quero agora passar a palavra para os nossos convidados. E vamos começar pela Alexandra. Tá bom, Alexandra? Aí você conte para nós. Tá? Boa tarde. Gostaria de agradecer, né, ao Instituto Camilo Luiz Taliberti, nome da Abrão, pelo convite, ao Fernando também por esse excelente documentário. E assim, eu vendo as imagens, passou um filme, né, na cabeça. Porque muitas pessoas eu conheço, outras eu conheci depois. E eu perdi meu irmão, Sandro. Na época ele tinha 42 anos, deixou uma filha de 6 anos, uma de 10 e um filho de 21 anos. Casado, perdi também meu primo Marlon, 35 anos, deixou uma filhinha de 2 anos e também era casado. Ambos eram funcionários Vale, meu irmão ia fazer 15 anos de Vale e meu primo ia fazer 6 anos. E desde então, nós familiares de vítimas fomos nos encontrando com outros familiares até formar a associação, porque a gente não pensava em formar uma associação. Só que devido à proporção do que aconteceu e as coisas que a gente foi vendo que teria que olhar, aí a gente foi orientada a fazer uma associação. Porque no início os familiares eles encontravam em audiências públicas, como o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, também na busca pelo encontro em assembleias, audiências também de deputados, que teve em Brumadinho. Eu também sou moradora de Brumadinho. E desde então a gente luta, né, por justiça, para que todas as pessoas sejam responsabilizadas e as empresas também. O processo criminal ele ainda está no início, porque ficou o ex-presidente da Vale, ele faz de tudo para atrasar o processo. Então, assim, diante de toda a dor que nós familiares passamos e ainda a gente passa, né, atualmente, ele faz de tudo para machucar, para, né, arrancar a casquinha na ferida cada vez que pode. Vai ter o julgamento do habeas corpus, porque ele pediu para sair do processo, alegando que ele não sabia, mas a CPI dos deputados estadual, federal, as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público de Minas, tudo tem prova suficiente de que ele sabia. Então, assim, o que nós familiares a gente quer é que, se ele é inocente, que ele prove no curso do processo, mas que não saia. Então, é uma luta que a Vabrum também, né, tem enfrentado atualmente, porque teve o primeiro julgamento, o desembargador relator ele votou a favor do ex-presidente da Vale, um outro pediu vistos e agora foi remarcado para começar dia 6 de novembro. Tem a questão do dano-morte, que a Vale não reconhece o sofrimento dos familiares das vítimas. Ela fala que eles morreram instantaneamente, mas vocês viram ali na imagem, dá pra ver, né? Pessoas correndo. Teve gente que a gente ficou sabendo que ficou paralisado. Outros correu e a lama pegou. Então, assim, a Vale, friamente, ela fala que eles não sofreram e ela nega o dano-morte aos familiares das vítimas. Ela já perdeu em 3 instâncias e ainda recorre. Tem também o encontro
que é uma outra luta da Vabrum. Nós ainda temos 3 vítimas que não foram encontradas, que as famílias ainda aguardam por notícias. Os bombeiros seguem fazendo as buscas, o IML fazendo as identificações, hoje é através de DNA. Aí tem material que consegue fazer, tem material que não consegue devido ao tempo que já aconteceu. Então, isso aumenta ainda mais a identificação deles. Lutamos também por memória, para que não seja esquecido, para que eles sejam sempre honrados, porque foram 272 pessoas que morreram em menos de 1 minuto por uma coisa que poderia ter sido evitada, porque uma barragem ela não rompe da noite para o dia, ela tem todo um cálculo de engenharia, ela tem monitoramento, e infelizmente deixaram acontecer em Brumadinho, onde morreu trabalhadores, morreram turistas, né? E também pessoas da comunidade que estavam em suas casas, sítios, ou almoçando. Está sendo construído um memorial em Brumadinho. A gente pretende inaugurar esse ano outra briga, né? O Wagner até acompanha, juntamente com a Helena. O Wagner está no conselho do memorial. Então, assim, a Vale fez de tudo para atrasar esse memorial, queria fazer a gestão do memorial. Aí os familiares falaram que não abriam mão, que a Vale não tem que fazer gestão, que ela só matou. Então, assim, que não é só matou, que além dela matar, ela não tem que opinar, porque ela deveria ter ajudado a salvar a vida daqueles que confiavam na empresa. Porque a gente achava que a Vale era uma empresa séria, eles achavam que a Vale era uma empresa séria, porque eles eram muito cobrados em segurança. Às vezes teve pessoas lá que foi demitida porque atravessou fora de uma faixa de pedestre. Teve pessoas que foi demitida da empresa porque bateu a cabeça numa torneira e não avisou que a torneira estava sem um negocinho lá. Então, assim, todo mundo achava que ele era o lugar mais seguro do mundo e que a vida realmente estava em primeiro lugar. Infelizmente, não. Quando eles podiam ter feito alguma coisa para salvar a vida de todos, eles deixaram todo mundo à mercê da sorte. Porque tiveram pessoas que não conseguiram se salvar e outras que conseguiram, como é o caso do Elias, do Leandro, né? O Leandro que foi resgatado de helicóptero. E assim, como Brumadinho é pequeno, tá do lado de Mário Campos, eu cheguei a morar lá, a esposa do Leandro era minha manicure. Então assim, a gente sabe, além da dor do nosso familiar, tem também muita dor pelo amigo, pelo aquele que depois a gente veio conhecer o familiar. E a gente fala que aí formou a família Vabrum. E lutamos também por não repetição, para que não aconteça mais, porque é evitável. E assim, o que a gente fala, graças a Deus, já são 5 anos, pelo menos nenhuma outra barragem rompeu. Porque Brumadinho rompeu 3 anos depois de Mariana. E quando rompeu em Mariana, o Fábio, o ex-presidente da Vale, ele assumiu a Vale falando que Mariana nunca mais. Então, assim, e deixou acontecer em Brumadinho. Então, é preciso que não fique só nas palavras, que tenham atitudes das pessoas que são responsáveis, das pessoas que podem evitar que uma barragem venha se romper. E a gente cobra das empresas, a gente cobra do governo, a gente cobra assim, diariamente, para que não aconteça. E pelo direito também dos familiares, porque desde que aconteceu, a Vale ela foi incapaz de dar um telefonema para a gente e falar, olha, seu familiar estava na área da barragem que rompeu, nós estamos tomando as devidas providências, estamos olhando o que aconteceu. Não, deixou todo mundo sem notícia, todo mundo igual doido. Teve muitos, né, igual o Ivani, muitos foram para a área da Vale em busca de notícias do seu familiar.
outros foram para a estação Conhecimento, pais idosos que chegaram a dormir lá no chão da estação Conhecimento. E assim, a empresa em nenhum momento falava o que estava acontecendo. Então, ela poderia ter sido mais transparente. A gente, na esperança de que nosso familiar estava vivo, e no final, infelizmente, não estava. Pessoas assim, que rodaram vários hospitais à procura dos familiares, e as notícias que a gente tinha era através de grupo de WhatsApp, através da mídia. Então, sabe, assim, os familiares foram tratados, eu falo que, infelizmente, igual as pessoas que eles deixaram morrer, eles não tiveram consideração nenhuma. E a gente conseguiu começar a conversar com a diretoria de reparação da Vale quase na metade do ano de 2019, porque a gente queria levar os segmentos das vítimas para Brumadinho, das vítimas que aquele familiar não queria fazer o enterro a cada novo encontro, porque até hoje a gente encontra segmentos corpóreos das vítimas que foram sepultadas. Assim, é muito difícil a gente falar, mas isso precisa ser falado, porque quando deu na mídia lá, achou um corpo, todo mundo achou que era um corpo inteiro, mas infelizmente a maioria das vítimas, elas tiveram o corpo segmentado. Tamanha brutalidade, tamanha violência que foi. E a gente começou a olhar um espaço em Brumadinho, porque a destinação correta que o IML dá é uma vala comum no cemitério em Belo Horizonte. Aí teve familiar que achou melhor, né, assim, mais digno, colher uma assinatura dos outros familiares e levar isso para Brumadinho. Aí nós começamos a olhar um espaço para trazer esses segmentos, fomos na prefeitura, aí eles nos ajudaram, aí o prefeito falou que se a Vale não cedesse o espaço, a prefeitura iria ceder. E ele ainda falou assim, olha, semana que vem eu vou ter uma reunião com a diretoria da Vale, aí vocês vêm para conversar. Aí é que a gente foi ter o primeiro contato, porque a Vale, desde o início, ela conversava, era só com o poder público ou então com as comunidades da Zona Quente. E foi uma luta dos familiares para que eles fossem reconhecidos, fossem ouvidos também, porque nós somos as vozes dos que foram calados. E só nós sabemos o que a gente tem sofrido desde que aconteceu. Então, assim, tudo isso que eu estou falando faz parte, né, do que a gente vem lutando desde 2019, mas também faz parte do nosso futuro, porque as lutas ainda estão aí, elas não foram finalizadas. Eu, assim, quem dera se a justiça já tivesse adiantada, já tivesse punido quem tivesse que punir, ou inocentado quem tivesse que inocentar. Né, que todas as vítimas tivessem sido encontradas, que o memorial já estivesse funcionando, a questão dos direitos dos familiares também já estivessem resolvidos, porque tem coisa que a Vale, o que ela pode fazer para protelar, ela protela. Então, assim, é uma luta que a Vabrum tem que estar acompanhando ali todos os dias. E a gente tem muitos familiares que, depois que aconteceu o rompimento, vieram a falecer, eram pessoas saudáveis, que adoeceram. A gente está tendo, né, um número grande também de infarto entre os familiares. Igual em janeiro, a gente já teve, né, uma irmã de 43 anos que ela infartou. Ela perdeu o irmão e perdeu um cunhado. Depois, no outro mês, a gente teve um pai, já teve agora mais um. Então, assim, os familiares estão adoecidos e alguns estão vindo a falecer, infelizmente, sem ver a justiça chegar ao final. Mas a gente está acompanhando diariamente esses processos e o que a gente fala é que depois de 5 anos, a gente, assim, não consegue ainda deixar um tratamento psicológico, deixar um psiquiatra. Às vezes, a gente para de ir por um tempo, mas depois a gente vê que é preciso retornar. E cada dia a gente está de um jeito. Tem dia que a gente está melhor,
tem dia que a gente está pior. Então, assim, por mais que a gente tenta levar uma vida melhor, tenta distrair, tenta fazer as coisas, infelizmente é muito difícil. Porque a gente lembra deles todos os dias e também as coisas que ainda estão para resolver nos fazem também sempre estar ali na luta, tendo que falar do assunto. Então, a própria reparação, né? A gente até cobrou agora do governo que dê uma agilidade nessa reparação, porque a gente não aguenta mais falar em reparação. A gente sabe que tem coisa que é burocrática, mas tem coisa que poderia resolver mais rápido e não resolve. Brumadinho tem muita obra. Tem questão também de indenização, que ainda tem que ser paga. Aí a gente vai ouvindo o pessoal falar e isso não deixa a gente sair do dia 25 e amenizar a dor que a gente tem. Então, é isso. A tragédia só começou mesmo no dia 25. Né? E a gente, um crime continuado, e a gente amanhece todos os dias no dia 25. Bom, vamos ouvir agora a Ana Paula, que vai trazer para nós o processo que corre na Alemanha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. É sempre muito impactante ouvir a Alexandra falar. A gente já teve em outras ocasiões juntos, mas é sempre, ao mesmo tempo que é impressionante, é motivador para a gente continuar a luta por justiça. Eu estou aqui hoje como advogada. Na época do rompimento de Brumadinho, eu trabalhava num escritório corporativo, trabalhava para grandes empresas e me recordo muito bem de estar almoçando no refeitório do escritório quando as imagens começaram a passar no jornal e aquilo me afetou profundamente. Naquela época, né, naquele contexto, eu não fazia ideia que um dia eu ia ter a oportunidade de trabalhar para as vítimas desse rompimento. Então, esse é um caso que eu atuo com muito orgulho. Hoje a gente tem um processo na Alemanha. A gente busca no exterior a justa reparação para familiares, sobreviventes e também em nome dos espólios, que, como a Alexandra falou, não são reconhecidos como pessoas hábeis a receber a compensação da Vale, né? E a pergunta que a gente mais escuta, trabalhando num escritório que é transnacional, né, que tem ações no exterior envolvendo casos brasileiros e discutindo direito brasileiro, é por que na Alemanha? Bom, como vocês sabem, foi falado aqui, a barragem que rompeu em Brumadinho, ela era de propriedade da Vale. Mas essa barragem, ela necessita de diversos requisitos para ela estar ativa, para terem funcionários, para ela acontecer e poder gerar o minério que a Vale produz. Um desses requisitos é ter uma certidão de que essa barragem ela é estável, ela é segura. E quem forneceu essa certidão para a Vale em novembro de 2018 foi a Tuvisud, a Tuvisud Brasil. Essa empresa da Tuvisud, ela é uma subsidiária integral de um grupo enorme, internacional, conhecido como Tuvisud, e que tem origem na Alemanha. Ela, dentro desse contexto societário, corporativo, a Tuvisud brasileira, ela recebia orientações de dirigentes da Alemanha na condução dos contratos aqui do Brasil. E aí, durante as investigações, a apuração do Ministério Público, a documentação que foi, acariada aos autos do processo criminal que ainda está em trâmite aqui no Brasil e também tem trâmite na Alemanha, foram encontrados alguns e-mails
e trocas de mensagem corporativas em que um dirigente da Alemanha autorizava a empresa brasileira a seguir com a certificação de estabilidade da barragem, que veio a romper 2 meses e meio depois. Então, é por isso que o nosso processo hoje está na Alemanha, embora discuta danos que aconteceram aqui no Brasil. O nosso escritório, ele é um escritório com base na Inglaterra e conhecido também por outros processos envolvendo, inclusive, a barragem de Mariana aqui no Brasil. Um dos objetivos principais do nosso escritório é que isso não se repita, obviamente, e encontrar uma justa reparação para as pessoas aqui no Brasil. Porque a métrica de indenização e de reparação de outros desastres dessa escala e desse nível de trauma no exterior é bem diferente daquelas que são operadas aqui. E o que a gente busca é que o tratamento de vidas e a forma como essas vidas foram indenizadas no exterior seja a mesma aqui no Brasil. Que as vidas ceifadas no exterior não tenham maior valor ou gerem mais preocupação e maior rigor de fiscalização do que aqui. Bom, esse processo que a gente tem na Alemanha hoje, ele está em uma fase bem avançada. Isso é um grande orgulho compartilhar com vocês. Graças ao trabalho de advogados alemães super especializados que estão com a gente na condução desse processo, a gente conseguiu a determinação de uma perícia legal. Foi nomeado um perito lá que vai responder mais de 50 questões de direito brasileiro. E é a partir dessas respostas que vão solucionar a divergência entre a nossa interpretação da lei brasileira e a interpretação que a empresa lá fora dá, que os juízes da corte alemã vão poder dar uma decisão de mérito a respeito do nosso processo. Esse tipo de processo não é comum na Alemanha, é um processo pioneiro e os nossos advogados alemães eles receberam essa decisão e esses próximos passos com muito entusiasmo de que a gente vai conseguir um julgamento de mérito, porque a gente tinha dificuldades até em levar a jurisdição, enfim. Aqui no Brasil, eu trabalho na Rota Advocacia, que é um escritório que atua em colaboração com a Paulus Goodhead no exterior, que é quem propôs essa ação junto com o escritório alemão. E a gente também tem uma atuação no Brasil relacionada ao caso de Brumadinho. Então, a gente atua em prol das vítimas por 2 vertentes diferentes, né? No exterior, em apoio ao Post, aqui no Brasil, em representação de um instituto chamado Instituto Raimundo Campos, ajudando na discussão da execução do contrato global de indenização que a Defensoria Pública celebrou com a Vale lá em 2019. Então, são muitos os processos que estão aqui no Brasil. Eu acho que a gente teve a pandemia desde o rompimento, isso atrasou tudo, atrasou a resolução dos casos, tanto no Brasil quanto na Alemanha, mas são muitas as causas que tem para tentar encontrar uma solução justa e adequada para esse caso. A gente tem não só os processos na área civil, buscando indenização, mas a gente tem também os processos criminais, em trâmite aqui, em trâmite na Alemanha também. Temos avanços e outros processos que a gente nem atua, mas que são de igual relevância para as vítimas, para os familiares, né? Tem agora uma liquidação de sentença na ação civil pública tentando identificar quais foram esses outros danos não indenizados sofridos individualmente pelas pessoas. Tem outros que discutem a possibilidade de execução desses acordos que foram feitos pela Vale no passado. Então, as discussões elas estão evoluindo e o que a gente percebe é que ao longo desses 5 anos, infelizmente, o nosso judiciário acabou dando tratamentos discrepantes em algumas situações, mas que a justiça continua atenta e que está progredindo para tentar solucionar tudo isso. Então, pela perspectiva de advogada, eu gostaria de passar uma mensagem de esperança
porque também graças ao movimento, todos os movimentos sociais em torno do caso, a Fabrum tem papel essencial, o Instituto Camilo Luiz está perto também, mas é através desse movimento social e dessa pressão social para não deixar cair no esquecimento, para deixar vivo, que as instituições elas seguem impulsionadas e seguem em voga para achar as soluções. Eu gostaria muito de falar que a gente vai encontrar uma solução muito rápida, imediata. Eu imagino que esse ano de 2024 ainda vai ser um ano de muita luta pelas mais diversas frentes, mas eu acho que são esforços que a gente precisa continuar envidando para a gente conseguir alcançar com sucesso uma reparação no futuro, para que isso não caia no esquecimento, não se repita e as pessoas sejam compensadas e indenizadas do tamanho da proporção e da extensão dos danos que elas sofreram individualmente. É isso. Muito obrigada, Ana. Agora, com a fala da Alexandra e da Ana Paula, que foram duas falas bem concretas, né, daquilo que a gente vive, vamos escutar um pouco o Fernando, que traz aqui o lado da arte, né, de como é que foi para você, como é que esses 5 anos, como é que estão sendo esses 5 anos e o que podemos fazer daqui para frente. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite. A Helena e o Wagner, eles estiveram no lançamento online do documentário, que foi em 2021. A gente estava na época da pandemia, então a gente só conseguiu fazer online. E era para um deles ou os dois estarem no documentário, mas eu entendo que na época talvez o assédio, o fato de não me conhecerem e tudo mais, houve talvez, e também, enfim, eu respeitei o momento que, né, várias pessoas que eu tentei, com quem, né, que eu tentei gravar e etc, não toparam, eu simplesmente respeitei. Eu quero dizer isso porque o nosso vínculo ele acabou se fortalecendo de outra maneira, né? E, bom, primeiro eu queria pedir desculpa porque há alguns momentos o vídeo estava travando, foi porque provavelmente a internet na hora de baixar, né? Porque acaba que a fruição é um pouco diferente, mas enfim, mas eu acho que não deu o todo, não prejudicou, né? O todo. E agora, indo ao ponto, né? Bom, eu estou bastante emocionado de estar aqui hoje, porque é a primeira vez presencialmente que eu estou com pessoas como a Alexandra, como a Helena, como o Wagner, que perderam pessoas, e estar presencialmente e exibir o filme presencialmente com vocês é algo bastante importante. No dia online vocês estiveram, outros parentes também acompanharam, mas é diferente. Esse filme ele passou uns 60 festivais mais ou menos no mundo todo. Eu estive agora, eu fiz meu doutorado sanduíche na Universidade de Harvard, e aí eu passei lá, passei no MIT, passei na BU, na Boston University, na Tufts, enfim, na USP também, e é totalmente diferente. Aqui está sendo muito mais especial. E não me olha desse jeito, senão eu vou chorar, porque eu sou canceriano. E isso ainda me toca, porque esse filme, eu quis fazer esse filme, foi um filme feito totalmente de forma independente. Eu peguei materiais, carro, etc. Eu sou de Belo Horizonte e eu fui repórter da TV Globo na época de Mariana. Então eu cobri como repórter para o Jornal Nacional, etc., o caso de Mariana. Quando eu vi essas imagens que vocês falaram, né, sobre ver as imagens na televisão, e alguma coisa me chamou para
voltarem, sabe? E eu falei, eu preciso fazer o meu papel. Então, é muito diferente do de vocês, né? A sua atuação, por exemplo, Ana, é uma atuação internacional, uma atuação... A atuação da Vabrum, meu Deus, né? Eu acompanho vocês nas redes sociais, vocês são extremamente atuantes. O Instituto, né, Camilo Luiz também. É Camilo Luiz ou Luiz e Camila? Camila e Luiz. Camilo e Luiz. Também, né, vocês são extremamente atuantes. O meu papel é de formiguinha mesmo, mas eu fico vendo como ele trouxe resultados em termos de poder participar de debates como esse. Poder mostrar isso para algumas pessoas, por exemplo, no exterior, que nem sabiam desse fato, que não acompanharam, que ficaram assim, perplexas. Então, eu me senti muito realizado nesse ponto de poder não deixar esse tema morrer. E por ser um documentário que é totalmente diferente de uma peça jornalística que no dia seguinte morreu, né? A gente pode ser um jornal nacional, fantástico, etc. Tem uma grande proporção, mas chegou no dia seguinte, morreu. Esse documentário é impressionante, que como pessoas me procuram, estudantes, para, né, fazer trabalhos, etc. E eu sempre fico muito, até assustado de pensar, nossa, como que a força de uma formiguinha, assim, né, um trabalho independente, um trabalho simples, pequeno, pode mobilizar e pode não deixar esse assunto morrer. Então, pensando no futuro, que é algo que a Ana acabou falando também, eu diria que eu não tenho tanta esperança, né? Mas, por outro lado, eu acho que um exemplo que fica aqui é as nossas atuações e as nossas forças, que são diferentes, mas que elas se somam. E como que a gente consegue mobilizar, mesmo localmente, comunitariamente, e que às vezes a gente está tendo mais força do que a gente imagina que a gente poderia ter, né? Então isso me emociona muito, é um tema muito sensível para mim. Quando eu cobri como repórter, eu tive assim, pesadelos durante meses, ainda, quando eu me lembro disso, ainda, sabe, é muito forte para mim. Porque eu vi aquelas pessoas sofrendo e não dá pra gente ser profissional e simplesmente ser profissional. Acho que isso deve acontecer com você também, né, Ana? Como advogada, não é só o lado profissional. A gente pensa, meu Deus do céu, que é isso? E em termos de proporção humanística, o de Brumadinho foi muito maior, né? Em termos de proporção ambiental, de Mariana foi maior. Mas a gente vê essa reiteração desses fatos. Mas eu acho que o que eu posso deixar aqui como uma fala para o futuro, que eu acho que é o que a gente está falando sobre, né, a nossa conversa de hoje, é esse trabalho que todos nós podemos fazer alguma coisa. A gente pode conversar com o vizinho, a gente pode, nas nossas áreas de atuação, tentar mobilizar. E, enfim, dentro do nosso know-how, eu, por exemplo, sou jornalista, sempre trabalhei em televisão. Eu acho que o que eu pude fazer foi isso, doar o meu trabalho, que eu não recebi nada para fazer o documentário. Então, eu acho que é isso. E talvez o trabalho da minha vida, sabe? É o trabalho que eu vou levar para a vida e é algo que realmente me toca, me emociona muito. E reitero o meu agradecimento de estar aqui com vocês, né? Parabéns pela resiliência, pela força de vocês, né? Por passarem por uma situação tão traumática, estarem aqui fazendo tanta coisa, mobilizando tanto, enfim, isso é um exemplo para todos nós. É isso. Obrigada. Gente, eu acho que a gente queria falar, assim, juntar um pouco, antes de passar a palavra para vocês, um pouco isso que o Fernando falou mesmo, né? Como cada um na sua atuação diária, na sua vida cotidiana, faz para que essa tragédia seja conhecida, né? Porque é interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo, nós temos 2 barragens dentro da cidade de São Paulo.
né? As duas em Perus. Uma que, inclusive, num relatório feito o órgão que antecedeu a ANM, eu não lembro o nome desse órgão, aumentou o risco de baixo para médio, o risco de rompimento dessa barragem. Uma delas. E os vizinhos ao lado não sabiam nem que era uma barragem. Achavam que era um muro bonito, verde, né? Não é impressionante? Não sabiam, né, que era uma barragem. Ficaram sabendo quando rompeu Brumadinho, e que foram dizer para eles, repórteres foram ali no bairro perguntar para as pessoas se as pessoas sabiam que tinham. E não sabiam, né? E eu não sei se vocês aqui sabiam, mas eu também não sabia, né? É aqui, em Peru, gente, é aqui, né? São duas barragens. Inclusive tem até um artigo eu vi na UOL, mas tem outros meios de comunicação também, veículos de comunicação também, que mostra exatamente o mapa da onde escoariam os rejeitos caso essas barragens, não só essas, mas outras também em Mariana. É um artigo interessante porque traz os gráficos disso, o que eles atingiriam. E pega todo o bairro de Perus. Uma avenida inteira, assim, cheia de carro, cheia de casas, estabelecimentos comerciais e tudo mais. Então, eu acho que Brumadinho teve Mariana teve também, mas estava um pouco longe da gente, né? Brumadinho não. Brumadinho, e por isso que eu acho que o Instituto tem essa coisa de falar aqui em São Paulo, né? A gente precisa falar aqui em São Paulo, porque não adianta falar em Minas. Minas está cheio de, vocês que são de Minas, né? Está cheio de barragem, todo mundo fala sobre isso lá, né? Aqui em São Paulo ninguém fala. E a gente tem aqui vizinho e precisa ser dito, precisa ser falado. Gente, porque assim, a mineração ela não pode mais ser essa entidade que paira na nossa cabeça como essa coisa poderosa que põe todas as montanhas nos trens para irem embora para um lugar que não é aqui, né? Ela não devolve nada para as comunidades onde elas estão instaladas. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente fala de novo, fica rouca, cura a voz, fala outra vez e assim vai, né? Eu acho que precisa ser falado sempre. E eu acho que a gente juntar essas histórias, né? Que não é história, mas é a vida, né? É a nossa vida, né? A vida, o que a Alexandra contou para nós, né? O que a Ana Paula contou, e com a arte do Fernando, eu acho que é isso que a gente precisa sempre mostrar, sabe? E eu acho que o seu documentário, a cara daquele menino que perdeu a... Aquilo é muito, muito duro, né? É muito difícil para nós. Para nós todos, né, Alexandre? Enfim, quero passar a palavra para vocês. Não quero fazer dessa conversa uma conversa triste. É uma conversa para olhar para o futuro, né? É uma conversa que começou em 25 de janeiro, mas ela tem que durar, e ela tem que durar de uma forma que a gente ache soluções, vias de esperança, né? Momentos de alívio, momentos de alegria, porque é uma alegria ter o Fernando, a Alexandre e a Ana Paula aqui, é uma alegria para mim, ter vocês. Então eu acho que agora quero ver vocês, vai, pronto.
Não vou falar agora. Amanhã tem o ato do dia 25 de fevereiro, 5 anos e 1 mês. Ele é transmitido pelas redes da Avabrum, ao meio-dia, que começa, né? No Avabrum Oficial. Instagram e Facebook, não é isso? Vai quem quiser acompanhar um pouquinho. É muito bonito sempre, né? E esse ato acontece todos os dias 25, desde o rompimento da barragem. Então agora vou passar a palavra para vocês. Oi, eu sou a Dani. Parabéns pelo trabalho de vocês três, e da Helena também. Eu queria saber da Alexandra se lá em Brumadinho, como é a relação agora com a mineração, assim, que é uma economia, um setor tão importante para a economia do Estado, mas, por outro lado, traz tanta destruição, assim, da natureza, com a tragédia de Brumadinho também de vidas, né? Como que ficou a relação da população com esse setor? Brumadinho é um município assim, que tem várias empresas mineradoras, mas a relação ficou estremecida mesmo, foi com a Vale. Porque, igual eu falei, todo mundo confiava, né? Achava que a Vale era uma empresa séria, responsável. E, assim, tem pessoas que continuam trabalhando lá, a gente respeita, mas a questão da mineração em Brumadinho ficou um pouco estremecida e a população começou a ficar mais desconfiada. Porque antes, às vezes, tinha um problema pontual com uma comunidade mais próxima ou com um morador mais próximo. Agora não, agora é a população toda que quando tem que ir para uma luta que diz respeito à mineração, aí participam mais. Hoje uma cobrança maior. Tem uma cobrança maior, porque viram, né, que não teve transparência. A Vale, em momento nenhum, falou do risco que a barragem estava correndo. E ela comprou um laudo de estabilidade, começou a apresentar problemas, a barragem, ela não fez nada para tirar as pessoas ali da zona quente. Então, assim, até o delegado, o Cristiano Campidelli, que foi da Polícia Federal, né, ele teve um seminário lá em Brumadinho, que ele falou, a Vale fez muito esforço para matar. Ela fez muito esforço. E assim, a gente tem, né, as pessoas que continuam trabalhando em mineração, tem outras que, se antes tinha um sonho de trabalhar em mineração, já não tem mais. Então fica um pouquinho ali dividido, mas a desconfiança e a cobrança aumentou muito mais. Minha pergunta é para Ana Paula. Você falou que na Alemanha esse tipo de acidente, né, gera um outro tipo de valor para a vida, né, um outro número para os valores da vida. E eu fiquei pensando ali curiosa, né, um tipo de acidente desse acontece na Europa, porque a gente sabe que hoje em dia a mineração é feita mesmo nos países periféricos, né, do mundo. Na Europa, acho que na Alemanha ainda tem mineração, né, que eu saiba, acho que é o único país da Europa que tem mineração, não sei, em grande escala, né? Mas eu imagino que não só a indenização é maior, né? É óbvio que a chance de ter um tipo de acidente como esse na Europa deve ser abaixo de zero, né? Porque aqui a vida vale menos, né? É isso que eu quero dizer, né? Então, fiquei curiosa de saber mais sobre isso. Desculpa, qual é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que eu acabei não me expressando de uma forma muito clara, mas o que o nosso escritório busca com essas ações no exterior é justamente acabar com esse sentimento de que aqui a vida vale menos. Em outros acidentes de grande proporção, não eram
necessariamente rompimentos de barragem de minério, mas, por exemplo, nas explosões de plataformas de petróleo que tiveram em Macondo e também acho que no Oceano Atlântico, não tenho muita certeza, Golfo do México. As indenizações elas foram muito maiores e a similaridade de vítimas naquela ocasião é incrível, assim, incrível não, é terrível, né? Mas é bem perto de Brumadinho. Tiveram sobreviventes, tiveram familiares de vítimas fatais, as pessoas estavam numa situação de trabalho, teve um grande impacto ao meio ambiente e o que a gente toda a repercussão internacional e no mercado da indústria foram completamente diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. Então, as indenizações que essas pessoas receberam, a forma como os familiares foram tratados, tudo ao entorno a indignação com a perda daquelas vidas, tudo ao entorno desse acontecimento foi diferente. E é por isso que a gente leva esses processos para o exterior, porque a gente quer que isso não fique isolado aqui, que a gente possa levar lá para fora, no quintal dessas grandes empresas que vêm explorar aqui no Brasil o problema e que elas possam enfrentar esse problema como elas enfrentariam se fossem cidadãos alemães, se fossem cidadãos europeus de outros países. É confortável, né, ter a mineração longínqua, né, longe dos olhos. É nesse sentido. Obrigada. Nós estivemos na Espanha o ano passado e fomos convidados, Wagner, eu até queria que você falasse um pouquinho, Wagner, de como é que foi, que eu não lembro exatamente, o que foi dito lá, né? Mas enfim, nós fomos convidados para contar para um grupo de pessoas envolvidas com a mineração ali no sul no sul da Espanha, Sevilha, Granada, tem sim, e tem dentro, muito perto das cidades, e com bastante problemas, inclusive poluindo rios. Tem uma história engraçada. Wagner, fala um pouquinho, por favor. É do Rio Tinto. Eu achei fantástico aqui. Pois não, presidente. Na ordem, né? Existe uma associação, uma rede de ativistas ambientais que ficam muito atentos, muito alertas às questões de agressão ao meio ambiente na Europa, né? E tem uma base em Sevilha, na Espanha, que foi essa base que acabou, por outros meios, chegando até nós e nos convidando para participar desse seminário, né? E o ponto mais interessante é que as histórias, elas se repetem, elas são muito semelhantes. E o que ele contou, né, como história na Europa foi exatamente o processo de influência das mineradoras no poder público, a ponto de o primeiro parecer de um especialista contra a mineração ali naquela região da Espanha foi um parecer engavetado e contratou-se um outro parecerista para poder dar um parecer favorável a essa mineração. Então, quer dizer, são histórias que se repetem, né, enquanto modos de operação, porque o modo de operação da mineração ela é igual em todo mundo, né? Ela usa de influência no poder público para poder conseguir se instalar, se estabelecer e fazer a mineração nas regiões sem considerar, né, o território, né, como ele estava originalmente do ponto de vista ambiental e sem considerar as populações. E o que é interessante também, porque esses dias eu estava falando sobre isso numa palestra também,
Carlos Drummond de Andrade já falou sobre isso já desde a década de 40, né? Porque quando ele viu, né, o pico do Cauê, que fazia parte da memória afetiva dele, ele viu o pico do Cauê perder o cume e deixar de ser pico, né? E na verdade virar uma coisa invertida, uma cava invertida. Aquilo agrediu tanto a memória afetiva dele que ele começou a fazer crônicas e poesias. E se vocês forem, né, na produção literária do Carlos Drummond de Andrade, ele fala também as mesmas coisas. Ele briga com a Vale quando a Vale era Rio Doce. Ele briga com a Vale quando a Vale ainda era estatal, Companhia Vale do Rio Doce, né? E briga por quê? Por conta dessas histórias do favorecimento, né, que o governo dá, as autoridades públicas cedem à pressão, né, dessas mineradoras poderosas, na época, inclusive, antes era ainda mineradora inglesa, e a tal ponto agressivo que a mineração faz, que nesse caso do Rio Tinto, que é o que a Helena quer que eu conte, né, existe um programa turístico para você visitar as instalações dessa mineração ali na fronteira da Espanha com Portugal, em que eles levam o turista para mostrar o rio que está vermelho, que é da onde vem o nome, inclusive, Rio Tinto, que vira a grande mineradora chamada Rio Tinto, né, que hoje tem sede na Austrália. E o Rio Tinto nada mais é tinto porque ele é vermelho por conta da mineração que usa mercúrio. E isso virou uma atração turística. E eles levam até lá, e aquelas pessoas que ousam perguntar, mas isso não é poluição e não é tóxico? A resposta deles, não, isso aqui vai para o mar e fica tudo certo, o mar é grande demais e, né, consegue absorver tudo isso. Né? Esse é o discurso, né, que, né, aproveitando já que eu estou aqui, né, e que eu queria, né, reforçar, como é sempre muito igual aonde você vai, né, quer dizer, a presença da mineradora, e como o Drummond falava, né, ela tira tudo e não devolve nada, né? E Brumadinho, ou como Itabira do Drummond, deveria ser uma cidade imensamente rica, modelar do ponto de vista de educação, de saúde, né, e de todas as outras áreas da economia. Ela deveria ser exemplar por causa da quantidade de minério e dos milhões que são, né, recebidos. E, no entanto, você vai a Brumadinho, né, é uma cidade amarelada pelo pó, né, pelo pó do trem que passa no meio da cidade constantemente carregando minério, não é assim? Ela é amarelada. E você vê, às vezes, nos lugares assim, quando bate o sol, brilha, porque você tem minério na poeira, né, da cidade. Então, ela leva a riqueza, mas deixa, né, rastro. Aí eu quero só terminar a minha participação. Desculpa se eu me alonguei, né? Que eu era para contar Rio Tinto, agora eu estou falando outra coisa, né? Eu só queria fazer um pouco de pontuação com o vazio que atravessa, né? Porque estava pensando aqui enquanto ouvia isso tudo, né? A questão, né, em termos de futuro, é que esse assunto é muito árido, esse assunto é muito difícil. Tanto a destruição da mineração e principalmente a morte de 272 pessoas. E as pessoas nem sempre elas querem ficar lembrando disso. Elas nem sempre elas querem, e elas se sentem bem de retomar esse assunto sempre ou a cada ano, a cada 25 de janeiro. É muito árido esse assunto. Comentei com a Helena agora no almoço, né, que a dor, ela é coletiva, mas ela não é uma dor coletiva permanente.
porque nós estamos acostumados, né, como pessoas, a ser da seguinte forma: se tem a morte nos amigos, de familiares, de amigos e tal, a nosso dever é até a missa de sétimo dia. A gente vai, cumprimenta, é empática, é solidária até a missa de sétimo dia, e chegou a missa do sétimo dia, a gente vai lá, dá um abraço nas pessoas, pronto, acabou. Esquecemos agora e vamos partir para frente, né? Porque é isso que nós estamos acostumados, a botar um fim nesse ciclo, né? Então é muito difícil, é um assunto muito árduo. E aí eu acho que a arte, ela tem essa virtude. A arte tem essa virtude de poder lidar com essas temáticas difíceis e marcar de alguma forma esses assuntos, esses temas que não podem ser esquecidos, que precisam ser sempre trazidos, né, à lembrança, à nossa memória. Então, um filme, né, as obras que estão expostas aqui, elas tratam desse tema árduo com uma delicadeza. A própria Beata estava contando para mim assim, quantas pessoas ela trouxe aqui e o quanto das pessoas vendo saem impactadas, né? Saem impactadas pelo que viu, pelo que consegue sentir a partir dessas obras. Então, eu acho que um caminho que a gente tem como futuro para tudo isso é tentar lidar mais esse assunto com arte, com delicadeza, né, para que as pessoas possam entender melhor o que acontece e o que pode ser feito. É isso. Tá vendo como foi bom eu chamar ele? Tá vendo? Agora, mais alguém quer falar? Nós ainda temos um tempinho. De repente, se o pessoal tiver com vergonha de vir, pode falar de lá. Pode falar de lá, pode falar sem microfone. Às vezes é a vergonha. Eu vou perguntar pro Fernando. Eu também sou canceriana, então tive empatia com a sua fala. Mas eu queria saber se depois, você falou que você é de Minas, né? Não sei se você trabalha aqui ou fica lá, mora aqui. Mas você viu essa esperança nas pessoas também, de olhar para frente com um sentimento de reconstrução, de como que você, com o seu olhar, né, de jornalista, mas também com o seu lado canceriano, você sentiu as pessoas lá, as famílias, também o poder público de Brumadinho, assim, a esperança, porque eu acho que é isso, né? A gente também olhar de um jeito positivo para o futuro. Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que não, porque eu estive lá em 2019, né? Foi quando aconteceu. O filme foi lançado em 2021, porque nesse ínterim aconteceu pandemia e tudo mais, mas eu fui em 2019. Mas eu posso fazer um paralelo com o caso de Mariana, por exemplo, que foi quando eu fiquei mais tempo, eu fiquei 3 meses morando em Mariana mesmo, como repórter. E é interessante que tem uma ligação com a sua outra pergunta, que foi para Alexandre, né? No começo, as pessoas recebiam a imprensa de uma forma muito receptiva mesmo, né? A imprensa está aqui como aliada. Depois de um tempo, começou a haver algumas pessoas, principalmente que não eram exatamente, que não tinham perdido exatamente parentes, mas que estavam ali faziam parte daquele ambiente e estavam, de certa forma, quer dizer, todos eles estão, né, de certa forma, atingidos pela tragédia. O que acontece? Essas pessoas começaram a querer que a imprensa saísse de lá. Porque falava, não, a imprensa está atrapalhando, a Vale precisa voltar, porque a atividade principal... porque Samarco, mas era controlada pela Vale e pela BHP. Enfim, para mim é tudo a mesma coisa, porque a Vale tá envolvida nos dois casos. Mas concordo com você, a principal lá era a subsidiária, a Samarco.
Mas isso não sei se aconteceu em Brumadinho, talvez você possa falar melhor, mas aconteceu isso em Mariana e eu ficava assim, perplexo com aquilo. Eu falava, meu Deus, as pessoas, na verdade, estão olhando para um lado só financeiro. Elas, ao invés de cobrarem, isso vai um pouco ao encontro também da fala do Wagner, que é, e da Helena também, que é, mesmo que a mineradora, de certa forma, desse algo a mais para a cidade, para a infraestrutura, etc., ela não estaria fazendo mais do que obrigação. Quanta riqueza, né, eles tiram daquele lugar, não é mais do que obrigação. E às vezes existe ainda uma mente colonial, de que, principalmente daquelas pessoas, de que aquela empresa está trazendo emprego para a gente. Antes da empresa, a gente tinha subempregos, etc. Então aqui a gente ganha um pouco melhor, coisas assim, né? Não sei, você quer complementar? Brumadinho foi diferente de Mariana, porque em Mariana o pessoal começou a proteger a Samarco, né? Querendo que a Samarco voltasse. Agora Brumadinho não. Brumadinho não quer que a Vale volte, né? A Vale está lá enjangada, mas não quer que volte em Feijão, por exemplo, que foi onde aconteceu o rompimento. Teve uma vez que a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, teve a coragem de colocar um outdoor. Até esqueci na sua pergunta, esqueci de falar isso, porque é tanta história, gente, que tem hora que a gente esquece, na hora que passa, eu devia ter falado isso, mas como agora eu tive a oportunidade, colocou um outdoor falando que mineração gerava lucro, dava emprego, atrás das fotos das 272 vítimas. Que lá no letreiro de Brumadinho, onde foi o último lugar onde tem a palavra Brumadinho, e eles subiram pela última vez para trabalhar na mina. E ficou como um marco para os familiares das vítimas. Aí a FIENG colocou esse outdoor. Aí nós, né, junto com algumas pessoas da comunidade, nós protestamos contra esse outdoor atrás das 272 fotos e também como uma afronta a um município tão machucado pela mineração, com muita coisa ainda para resolver, vinha a FIENG colocar um outdoor falando que mineração gerava emprego e renda. E a imprensa mostrou isso? Eu acho que mostrou, porque a gente nós fizemos até uma nota de repúdio, a gente mandou para o presidente da FIENG, então eles pediram desculpa, mas tiveram a coragem de fazer isso, assim, como que é né? Assim, não tem sensibilidade nem com as famílias, nem com as pessoas que moram lá, que já estão sofridas, e muito menos com as vítimas. Se colocasse em qualquer outro lugar de Brumadinho, já era ruim devido ao que o município viveu e ainda está vivendo, devido a essas questões da reparação. E fazer isso ainda atrás das fotos. A acessibilidade é criminoso, né? O uso da imagem dessas pessoas. Né? Não, mas as imagens... Não, as imagens, as fotos foram... Do letreiro. Do letreiro. Uhum. A Vabrum que colocou. Eles né? colocaram... Aí eles colocaram atrás, porque tem um outdoor. Agora, Igual quem assistiu o ato, né? Se alguém for assistir, vai ver que tem uns outdoor atrás. Aí às vezes aparece. Aí eles usaram, igual às vezes o letreiro tá aqui, o outdoor ali, colocaram um outdoor de todo tamanho, falando bem da mineração. Aí a comunidade foi em cima, então teve esse diferencial entre Brumadinho e Mariana. E a imprensa é sempre bem-vinda lá, né? As pessoas, porque o que a gente fala, quem nos ajuda nessa luta são vocês. São, assim, todas as pessoas que querem conhecer a nossa história, querem levar isso adiante. E a questão também dos filmes, dos vídeos, o que a gente fala é que depois, quando a gente não tiver aqui mais, quem vai contar a história são os vídeos, os livros, né? Essa é a memória que nós vamos deixar. Nós lemos um livro, Wagner e eu, logo que aconteceu, que chama, não vou lembrar o nome direito, mas chama algo assim, por que coisas ruins acontecem para as pessoas boas, não é isso? Escrito por um rabino que teve um problema com o filho, e o filho morreu muito cedo, muito menino,
e numa determinada hora do livro ele fala que somos nós os que ficaram que vão transformar os nossos queridos em imortais, né? E é isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que quando a gente fala em deixar a memória, fala em fazer filmes, em escrever livros e divulga tudo isso, eu acho que é isso que nós estamos fazendo, né? É torná-los imortais, porque não pode ser esquecido, não pode esquecer o que foi feito, né? Peraí, que a Marina levantou a mão. Posso só complementar, Helena? Lógico. E eu vejo assim, essa luta também que a gente está é uma forma da gente passar pelo luto sabendo que está tentando fazer alguma coisa, que está fazendo alguma coisa. Isso ajuda até no nosso processo de cura também. Sim, sem dúvida. Eu queria fazer duas perguntas, uma para a Alexandra e outra para a Ana. Ana, é muito difícil para a gente acreditar na justiça. O histórico que a gente vê é um histórico que os ricos, eles não são punidos, eles conseguem escapar. A pergunta é, o que você acha? Quais são as chances, né, de que isso... Não, claro, você é advogada, talvez você acredite no sistema de alguma forma. Mas, enfim, quais são as reais possibilidades, né, que a gente tem aí diante, né, desse cenário de justiça, tanto no Brasil quanto na Alemanha, né? E depois, Alexandra, você falou assim, olha, a população não quer mais a Vale lá e tal, mas isso é um problema assim, no sentido de que, quando a gente vai lá, a gente vê que tem uma divisão na cidade, até porque a Vale continua pagando aquele salário, né, aquela transferência de renda para todo mundo, independente se foi afetado ou não, se tem vítimas ou não na família. Todos habitantes de Brumadinho recebem lá um dinheiro todo mês, garantido, né? Então tem aí uma certa divisão que me lembra muito as propagandas da Vale na televisão, né, que parece assim que ela também quer dividir a sociedade, né, porque olha como eu sou legal, como que eu estou fazendo em Brumadinho, de reparação, não sei o quê. Então ela tem essa estratégia de dividir a sociedade, de dividir a cidade onde ela está, né, e então assim, será mesmo que a população não quer mais a Vale lá? Ou ela vai pensar assim quando acabar essa história de transferência de renda? Pergunta difícil essa que você me fez, hein? Bom, como advogada, como cidadã brasileira, eu olho para o judiciário e tenho a mesma sensação de impunidade que muitos de vocês têm. Como advogada, desde que entrei na faculdade até hoje, encaro a profissão como um meio em que é possível sim fazer justiça, mas que a todo momento a gente usa as regras do jogo para lutar contra o sistema, e muitas vezes isso não é algo fácil, não é algo simples, né? Demanda muito esforço, muitos processos demandam anos de duração, e isso não só falando do caso de Brumadinho, que é super emblemático, mas da justiça em geral. Trabalhando num escritório brasileiro, em colaboração com um escritório estrangeiro que busca essa reparação na Alemanha e com advogados alemães, eu acredito, pela perspectiva que eles nos passam, que a justiça alemã, ela leva de uma forma muito séria e rigorosa as investigações que estão sendo realizadas lá, inclusive com o apoio do Ministério Público daqui. A Tuvisud é considerada uma empresa de grande renome, é um tipo de orgulho nacional na Alemanha. Então, de certa forma, isso entra no âmago do cidadão alemão e, muito provavelmente, a depender das provas que estão lá naqueles autos, também impulsionarão por justiça, ainda que lá fora. Então, a perspectiva dos advogados lá é essa, de que a sociedade ela se envergonha, de certa forma, de ter causado um dano dessa magnitude no Brasil, né, como uma empresa que é conhecida por ser uma empresa alemã, de origem alemã,
E é isso, a minha esperança hoje atuando nesse caso, ela existe. E mais justiça, a gente sabe como é, a gente nunca está dentro da cabeça do juiz. E tem um fator humano e subjetivo muito grande. Então, é isso. Agora, sobre a questão da Vale, é igual eu falei, lá em Feijão, muita gente é contra que ela volte a explorar aquela área onde aconteceu o rompimento. Mas ela explora, ela continua em Jangada. Então, assim, é nesse sentido. Agora, se ela for abrir em outro local, aí eu não sei como seria. Mas em Feijão, o pessoal não gostaria não, porque foi onde aconteceu o rompimento. Né, acaba que tem ainda segmentos das vítimas lá. Por mais que vai retirar o rejeito, a memória vai ficar, tem a comunidade ao entorno. Agora, essa questão do PTR, realmente ele dividiu a população, a questão das indenizações, igual e foi motivo assim, de muita briga entre familiares de vítimas e comunidade, ou até mesmo a outra pessoa da comunidade que às vezes tinha empatia com o que aconteceu com as vítimas, porque teve gente que na época recebeu a indenização lá de 400 mil, colocou assim, 400 mil graças à Mãe Vale. Uau. Isso foi no início, então assim, sabe, as pessoas colocavam, hoje não, hoje a pessoa, pelo menos assim, quem recebe fica um pouco mais calado diante de tudo que já aconteceu, tanta reclamação. Chegava nos grupos de WhatsApp por causa desse PTR, hoje a festa é por conta da Vale. Então assim, não é pela morte que ela causou, não é pela destruição, pelo impacto que causou no município. Porque infelizmente tem muita gente que não vê que está recebendo esse dinheiro, que é de um crime, que é de uma dor, que é de lágrima, é de sangue. Aí faz esses comentários. Já teve familiar que fez uma pessoa descer do ônibus, porque ele entrou com a sacola cheia de sacola do supermercado e virou e falou assim, hoje o churrasco é por conta da Vale. A dona Regina. A dona Regina falou, o quê? Por conta da Vale? Você vai descer desse ônibus agora, porque minha filha morreu lá. Falou, motorista, para esse ônibus que ele fez o cara descer. Então, quer dizer, sabe, a Vale, ela assim, com dinheiro, infelizmente, ela tenta comprar todo mundo. E a população fica dividida, mas embora, por mais que alguns também recebem, já ficam mais calados devido a essas brigas que tiveram, igual a Dona Arlete. A Dona Arlete no início escutou. Ela estava num ponto de ônibus, a Dona Arlete perdeu o filho e ela ainda não sepultou até hoje, porque achou só uma perna dele. E ela ainda está aguardando a continuidade da busca. Então, assim, a gente ainda tem 3 famílias nessa situação também. Além dos 3 que não encontraram nada, nós temos 3 famílias que ainda aguardam. Aí a Dona Arlete escutou que de uma outra mulher, foi uma bênção a barragem da Vale ter rompido. Então, assim, sabe, pessoas de tudo por causa desse dinheiro, por causa de um salário mínimo para o adulto, meio salário mínimo para adolescente e um quarto para criança. Sabe? Então, assim, cada comentário que aí na hora a Dona Arlete também respondeu. Falou assim, uma bênção, coloca seu filho lá debaixo, então, para ele morrer, que aí a senhora vai receber. Ela virou e falou assim, não, nossa senhora, tá doida? Aí ela falou assim, pois é, o meu filho tava lá. Aí na hora a pessoa virou e falou assim, não, desculpa. Aí ela falou assim, não, você já falou, não tem que desculpar não, você já falou, tá falado. Então, assim, ainda teve essas questões, sabe? E para familiar de vítima escutar isso, é muito doído. E a Vale, ela tenta, né, a todo momento, é isso que foi falado aqui mesmo, mostrar o poder da mineração, o dinheiro. Então, assim, é o que a gente fala. Não pode ficar o governo só aplicando multa para mineradora, tem que evitar, minimizar os impactos. Porque, igual a gente fala no nosso caso, vidas não se reparam. Os nossos familiares nunca mais estarão conosco. Nós nunca mais teremos eles conosco. É igual, né, na Vabrum, são 11 voluntários. Nós temos, né, a nossa vida particular.
temos o nosso serviço e muitas vezes a gente tem que pedir liberação do serviço para ajudar na luta. Porque se não fosse isso também, ou a gente teria que afastar totalmente do nosso serviço ou não poderia. Então, assim, falando da mineração, o lobby da mineração ele é muito forte. E quando tinha visita na Vale, eles já, assim, eu não sei se vocês já chegaram aí a alguma visita, né, em mineradora, a primeira coisa que eles mostram é que o minério está presente em tudo. Então já mostra para a pessoa assim, que ela é dependente do minério. Só que eu acho que tem que investir também em tecnologias para sair dessa minerodependência. E que se realmente tiver que ter atividade minerária, que ela não mate, que ela não cause dano ao meio ambiente, que ela seja feita de uma forma responsável. Obrigada, Alexandra. É isso mesmo. Obrigada, Ana. Marina, eu acredito na justiça brasileira, só para deixar aqui registrado. Tem que acreditar. Só para não perder esse fio, a atual presidente da Avabrum, a Andressa, ela fala assim, de que jeito que a justiça quer ser lembrada, no caso de Brumadinho. Né? A da Dona Regina? Então, melhor ainda. Então, que... Só que a Andressa também agora. A Andressa incorporou isso, de que jeito que essa justiça quer ser lembrada, no caso de Brumadinho. Né? Bom, Justiça da injustiça. E a gente cobra muito isso também da justiça, né? A gente cobra e fala. A gente falou com o governador, falou com o pessoal do Ministério Público de Minas, do Ministério Público Federal, que se Brumadinho não tiver punição, vai ser uma vergonha para Minas e para o Brasil. Aí eles também estão apertados. Vamos ver o que vai dar. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Não era essa a minha fala, eu vou mas eu preciso falar isso por conta do horário. Então a gente está se encaminhando para o final. Bom, primeiro queria pedir desculpa, Fernando. De fato tiveram algumas fases um pouco estranhas ali no filme. Eu queria só justificar, mas não é nada com você. Claro, não. Mas pedir desculpa pelo defeito técnico mesmo. Enfim. E trazer um panorama em relação à propaganda, né? Que assim, a gente, depois que a gente passa a se envolver com o caso, todas as particularidades elas são assustadoras, assim, você vai se defrontando assim, com coisas que você fala, não é possível, né, que eles façam isso com a maior cara de pau, né? E uma das coisas que eu percebi muito claro, assim, é um trabalho de silenciamento, né, da Vale em relação a Brumadinho mesmo, né? Porque não é interessante para eles que esse caso que matou 272 pessoas, acabou com o Rio Paraupeba, ele fique em evidência, né? Então, quando chega ali o mês de janeiro, coloca em evidência, mas você percebe que há um trabalho da empresa para que isso não aconteça, né? E isso eu estou falando a partir de uma visita que foi feita em Brumadinho, a Inhotim é patrocinada pela Vale, né? Recebe dinheiro grande da Vale, e existiu uma intenção linda, poética, de fazer um memorial vivo, né, para as vítimas, e isso foi bloqueado, barrado, né? Então, isso para mim é um trabalho de silenciamento, de olha, aqui a gente não fala sobre isso, né? Aqui é território nosso, aqui a gente não fala sobre isso. E o outro ponto que eu queria trazer é a questão do greenwashing, que está aí na moda, né? Esse termo, greenwashing, que é a lavagem verde, maquiagem verde, mas que nada mais é uma maneira dessas empresas que degradam, né, o meio ambiente, de reparar o meio ambiente, entre muitas aspas. Então, é mentiroso, né? Nesse caso da Vale, quando a gente vê essas propagandas, eu chamo sim de fake news. É mentira. Eles reparam em certa proporção, sim, mas o que eles causam não é equivalente, né? Então,
A gente até teve na primeira mesa de conversa, que foi a propaganda na era do greenwashing, que é justamente para questionar o que essas empresas vêm fazendo, é um tipo de lavagem cerebral, assim como fazem na comunidade, fazem fora da comunidade, né? Então, quando a gente vai num evento cultural, ou a gente está na Globo, em horário nobre, vendo a propaganda da Vale, que é praticamente um mini documentário de 1 minuto e meio, contando o quão bom eles são e o quão bem eles fazem para o meio ambiente, é mentira. É mentira. Mas a gente acredita, por quê? Porque toca. Eles fazem de uma maneira que faz a gente ficar tocado. A gente sai dali olhando e falando, nossa, de fato, eles são maravilhosos. Então, se a gente não tem esse relacionamento íntimo com o assunto, a gente é dobrado, a gente é comprado ali naquela situação. Então, gente, eu não fiz pergunta nenhuma, desculpa, eu só falei. Desculpa, mas obrigada. A gente tem que... Bom, agradecer também, Ana, Alexandra, Fernando, Helena, e a gente está encerrando esse ciclo maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos encerrar muito bem, então. Foi um mês lindo, foi um mês muito bonito mesmo. Começamos aqui dia 20 de janeiro e estamos aqui encerrando 25 de fevereiro. Foi um ciclo muito bom. E mais alguém quer falar? Ainda temos 1 minutinho. Então tá bom, gente. Então ótimo. Você pode vir aqui na frente? Eu posso, mas eu sou tímida. Então eu pensei muito. Então, qual é o seu nome? Eu sou Melissa. Eu tenho um projeto em Brumadinho que chama Flor Amarela, Mulheres de Brumadinho. Eu estava lá no dia do rompimento, tenho amigos lá também. E aí eu fiquei escutando tudo que vocês estavam falando e fiquei pensando em futuros possíveis. Eu gostei muito da sua fala, e olá todo mundo, sobre o que a gente pode fazer daqui para frente, sabe? E eu acho que eu escuto essa parte da indenização, ela é extremamente importante, de trazer um valor que seja justo. E eu fico pensando de que forma a gente vai usar o que aconteceu para começar... Para que esse momento que aconteceu, que foi tão doloroso e vai ficar marcado nas nossas vidas para sempre, ele pode ser o início de uma nova narrativa que pense nas pessoas e na Terra, de forma que a gente possa regenerar. E eu sei que esse assunto ele é extremamente tocante. Eu também escutei a parte que a gente falou de como as pessoas olham o crime, como elas ainda têm essa relação de amor e ódio com a própria mineração. Mas as pessoas que estão lá, elas não têm, acho que, noção de como elas são vítimas. E é isso que eu sinto quando eu vou lá. Então eu fui lá agora no final do ano. Eu passei, depois que esse crime aconteceu, eu resolvi mudar toda a minha vida, então eu fui estudar. E eu voltei agora lá, e o que eu vejo é uma cidade ainda extremamente violentada. O trem, ele passa lá durante todas as horas, ele não tem horário de parar. É um trem que apita, e as pessoas que elas moram lá, elas escutam aquele barulho do trem a noite inteira. E elas estão adoecidas. E a gente fala de uma população que elas estão adoecidas e traumatizadas. Eu acho que a gente precisa, como comunidade, como população brasileira, pensar essa questão da mineração para que um dia ela acabe. Eu não acho que tem outra forma, eu acho que até existe os momentos que são feitas algumas coisas, mas não tem nada a se fazer para gerar retorno para a natureza, para algo da forma como é feita a mineração. Então, eu gostaria de ver, assim, como futuros possíveis, que esse momento que aconteceu há 5 anos atrás e que ele gerou uma série de outras rupturas, que ele seja a história de uma nova narrativa. Que a gente possa pensar, e talvez pensar Brumadinho com cuidado, porque eu não vejo ali um lugar onde as pessoas estão tendo cuidado com as outras. Eu tenho muitos amigos lá e eu acompanho muito de perto e é muito triste ainda o que ocorre. Então, eu acho que a gente tem que pensar, até as pessoas que não entendem, que falam essas falas talvez
muito rudes, né? Que são pessoas que também são vítimas. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui de tudo que eu escutei. Obrigada. Melissa, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença. Eu quero terminar aqui agradecendo mais uma vez a Matilha Cultural pela parceria, que eles foram assim fantásticos conosco. Foi mesmo que tornou possível a nossa exposição, os nossos eventos aqui, muito bom. Eles foram muito carinhosos conosco o tempo todo, né? Que isso é uma coisa que para nós é muito cara, né? A gente receber esse acolhimento, ser acolhidos assim. Quero agradecer aos demais apoios nossos que estão nas nossas redes, os logos de todos os nossos apoiadores. Quero agradecer imensamente a Marina, ela não está aqui, não sei porquê, né? Onde é que ela está? Não sei. Quero agradecer aos nossos voluntários, Lorena, minha querida, Lígia, Silvana, enfim, todos os nossos associados que estão aqui, Carlinha, Dani, e a Dani é a nossa mais nova colaboradora. Muito obrigada. E agradecer muito, muito mesmo a todos, associados Rubinho e Tita, que também estão aqui. A Lígia, eu já falei da Lígia. Já, tá bom, falo de novo. A Lígia. Ana, muito obrigada. Você nos deu esperança, mas eu quero também ter a mesma esperança que você. Eu acredito na justiça brasileira. Uma hora eles têm que entender, né? E eu acho que a Vabrum faz esse trabalho muito bom, muito bem feito. Alexandra, muito obrigada por ter vindo, por sua contribuição. Fernando, foi um prazer imenso vê-lo. Muito, muito obrigada mesmo. Muito bom. E eu quero terminar com uma frase aqui do texto da Lisa Haddad, que está lá embaixo na obra dela. Eu acho que vocês viram, né? Aquele tecido branco que tem 124 metros, representando 124 quilômetros que separam a Mariana de Brumadinho. E no fim do texto dela, ela diz o seguinte: que cada respiração anime a nossa capacidade de nos indignar frente ao que não deveria ter acontecido e nos faça lembrar que cada uma das vidas perdidas é infinitamente maior que o peso da lama. É assim que eu quero terminar esse evento. Além de toda a minha gratidão por vocês estarem aqui, eu acho que a gente tem essa coisa mesmo, né? Eu estava escutando estou falando demais, mas eu vou encerrar. Eu estava escutando um professor de comunicação, ele é um escritor que eu gosto muito de ler, o João Carrascosa, e ele falou que a vida só tem o valor que ela tem, ou como desse jeito, exatamente porque ela tem o fim, né? Então, que a gente saiba mesmo que as vidas têm esse valor e que a gente mostre para esses grandes setores que só enxergam o lucro, que a vida vale. A vida de todo mundo vale. E todas valem de forma igual. Não é tem vidas que valem mais do que outras. Porque enquanto tiver vidas que valem mais do que outras, a sociedade é uma sociedade doente. E eu espero que a gente consiga fazer isso. Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, porque o nosso trabalho é de formiguinha, a gente sabe disso. Mas eu acho que Brumadinho mudou muita coisa desde quando aconteceu. Pelo menos na cabeça das pessoas, eu acho que mudou muita coisa. E a gente vai, para aqueles que não sabem, a Marina chegou. Marina, um agradecimento especial a você, né? Por tudo, né? Por esse mês lindo que nós tivemos. E por todo o trabalho que você faz pra gente. Muito obrigada. Bom, então vamos encerrar, eu acho que é isso. Agradecimento às artistas e o manifesto. Hã? Agradecimento às artistas e o
Ai, agradecimento às artistas, as 10 maravilhosas artistas, que tiveram mais 2 artistas junto, que a Marina ajudou a Isadora a fazer uma das obras, e a Marcela Nicolas, que fez um quadro lindo durante o ato do dia 25 de janeiro, lá na Paulista. Bea, e que está aqui na entrada. Bea, um agradecimento especial a você, minha querida, que trouxe aqui tanta gente. Muito obrigada, viu? E falar sobre o manifesto também, que é o manifesto Basta de Impunidade, Justiça por Brumadinho, e que está na plataforma da Change.org, que o link para assinar está no nosso bio. E tem o QR Code na entrada da exposição, tá bom? É isso, gente. Muito, muito obrigada.